Mistérios de Terra-Mar. Capítulo 121. Capitão, isso é um tubarão. Com a curiosidade brilhando em seus olhos, Deep agarrou a maçaneta da porta com uma mão enquanto inclinava a maior parte do corpo para fora para examinar o mar iluminado pelos holofotes do narvale. Charles rapidamente estimou a distância entre o narvale e a entidade desconhecida. A partir disso, ele julgou que a barbatana tinha quase 2 metros de comprimento. No entanto, ele não conseguia discernir o tamanho da entidade subaquática devido à sua visão estar obscurecida pelas águas escuras. Fique de olho. Ignore se não houver nenhuma anomalia, Charles instruiu enquanto seu aperto no volante inconscientemente aumentava. Se fosse apenas um tubarão gigante devorador de homens, não havia nada a temer. Comparado a outras coisas no mar, criaturas naturais e lógicas eram adoráveis demais. Quando Charles pensou que eles simplesmente passariam um pelo outro sem problemas, mais barbatanas emergiram repentinamente das águas. Eles se reuniram e se fecharam no navio como um rebanho de ovelhas. Conforme se aproximavam, as barbatanas densamente compactadas agitaram uma onda de desconforto entre a tripulação a bordo. As barbatanas gradualmente diminuíram a distância, e a borda imponente do navio obscureceu a visão de Charles. Deep, dirija ao leme, Charles instruiu e rapidamente caminhou até a borda do navio. Ele olhou para fora e espiou as águas. As barbatanas interromperam sua aproximação. Em vez disso, começaram a circundar o narvale. Não foi só o narvale que recebeu tal tratamento. Charles virou-se para a esquerda e viu outra nave de exploração sendo circundada por um aglomerado de barbatanas. Desde quando tubarões caçam em grupos? Eu pensava que só golfinhos gostavam de ficar em grupos e seguir navios. A voz de Richard ecoou de repente na cabeça de Charles após um longo período de ausência. Nada parecia pior do que ter alguém que tentou te matar escondido dentro da sua mente. Suma, você prometeu. O rugido abrupto de Charles assustou Deep. Tremendo, ele se virou para olhar para Charles e perguntou: Capitão? O que houve? Aconteceu alguma coisa? Richard ficou em silêncio. Charles virou-se para Deep com uma expressão sombria. Diga ao engenheiro-chefe para sobrecarregar as turbinas ao máximo. Temos que sair. Não temos tempo para brincar com essas coisas, não importa o que sejam. Uma espessa fumaça preta tingida de faíscas subia das chaminés do narvale. O navio acelerou, e as mangas de Charles tremulavam sob o vento intenso. As barbatanas pareciam querer acompanhar, mas sua velocidade claramente não conseguia se igualar à do narvale. O casco de aço do navio bateu neles com um grande impacto. Um grito estridente, semelhante a unhas raspando um quadro negro, ressoou abaixo das águas. Todos a bordo instintivamente cobriram os ouvidos. Ao contrário do que esperavam, a cena da carne sendo rompida pelo aço não aconteceu. Em vez disso, o narvale estremeceu violentamente. Apesar do processo um tanto tumultuado, o objetivo de Charles foi alcançado, e o narvale rompeu o cerco das barbatanas. Como essas nadadeiras podem ser tão duras? O que diabos tem debaixo d'água? Charles correu para a popa e olhou para aquelas barbatanas em perseguição. No momento em que ele pôs os olhos nos fragmentos de metal prateado nas barbatanas, um palpite arrepiante surgiu em sua cabeça. Enquanto isso, as barbatanas circulando outra embarcação de exploração à distância começaram a subir. O corpo preto e gigantesco preso às barbatanas logo apareceu acima da superfície da água e foi revelado diante de Charles. Uma massa preta coberta de cracas conectava as fileiras de barbatanas. Conforme a criatura preta se movia, as barbatanas se moviam em uníssono. A percepção atingiu Charles instantaneamente. Aquelas não eram barbatanas, eram os dentes de algum monstro marinho. As ondas se abriram quando uma boca monstruosa, maior que um navio de exploração, se abriu e apareceu acima da superfície. Barulho! Os dentes se fecharam e perfuraram o casco do navio. A boca gigante segurou o navio de aço em sua mordida e se preparou para arrastar a embarcação para o abismo profundo. Droga! Ele quer engolir aquele navio. Charles correu para a ponte do navio e conduziu o narvale na direção do navio em perigo. Lily, prepare os canhões. Atire na coisa na água. Consegui! Sou muito habilidoso nisso. Enquanto Lily e seus ratos controlavam rapidamente os canhões do navio, uma saraivada de balas de canhão voou rapidamente em direção à distante bocarra monstruosa que emergiu das águas. Quando o projétil atingiu seu alvo, sangue roxo escuro rapidamente manchou as águas. No entanto, o monstro parecia não querer largar sua presa. Ele teimosamente se agarrou ao navio e tentou arrastá-lo para a água. Mas diante das balas de canhão de Lily, ele logo perdeu a chance de desistir. As explosões destruíram a enorme bocarra e em pouco tempo, um resquício destroçado, semelhante a um saco, jazia sem vida sobre a superfície da água. Charles soou a buzina para que o navio libertado seguisse sua liderança para auxiliar outros navios. O navio de exploração de casco laranja respondeu rapidamente com uma afirmativa. Com o navio de exploração a reboque, Charles embarcou em sua missão de resgate. Logo, o número de navios ao redor dele aumentou. Claro, nem todo navio precisava da ajuda de Charles. Os exploradores não eram moleza. Vários navios de exploração conseguiram matar as bocas monstruosas com métodos desconhecidos. E um deles foi o Vaverazor de Feuerbach. Por fim, todos os 17 navios escaparam do perigo. Eles deixaram as águas manchadas de roxo escuro pelo sangue das criaturas e continuaram sua jornada adiante. Os marinheiros a bordo de cada navio irromperam em aplausos.
Uma onda de alívio os inundou enquanto sobreviviam a mais uma provação perigosa. Enquanto as tripulações estavam imersas em sua alegria, os capitães tinham mais em mente. Eles não previram que enfrentariam problemas tão grandes antes mesmo de chegarem ao seu destino. Embora nenhum navio tenha afundado, alguns navios infelizes sofreram grandes danos com aquelas bocas monstruosas. Vários também perderam suprimentos consideráveis durante a batalha quando a carga caiu no mar. Charles olhou para os navios distantes enquanto mergulhava em pensamentos profundos. Após um momento de contemplação, ele se virou e instruiu seu marinheiro vampiro, Aldrich. Notifique os outros capitães para me encontrarem no alojamento do capitão do Narvale. Preciso saber a extensão de suas perdas. Aldrich assentiu e desfraldou sua capa. Com um chute contra as grades, ele se transformou em um morcego no ar e voou em direção ao navio mais próximo. Uma a uma, as naves de exploração se aproximaram. Os capitães, vestidos em diversas modas, logo se reuniram nos aposentos do capitão Charles. Quando se acomodaram nos bancos que haviam sido preparados para eles, a cabine de repente pareceu um tanto apertada. Charles não convocou esta reunião sem motivo. No mar, os suprimentos dos outros afetavam a sobrevivência de si mesmo. Aqueles que ganhavam a vida no mar tinham uma bússola moral relativamente flexível. Em circunstâncias terríveis, quando a comida ou combustível estavam acabando, trair o companheiro era uma escolha inevitável para garantir a própria sobrevivência. Se até mesmo os companheiros apunhalassem uns aos outros pelas costas em momentos de desespero, as coisas seriam muito piores para sua frota montada às pressas. Vamos começar com você, rapaz. Quanta água doce e combustível você perdeu? Com um caderno em uma mão, Charles apontou sua caneta tinteiro para o maior e mais intimidador capitão na sala. Charles, mostre algum respeito. Tenho o dobro da sua idade, respondeu o capitão com um traço de aborrecimento na voz. Capítulo 122. O capitão destacado exibia um semblante marcado por feições duras e intimidadoras, juntamente com uma barba espessa. Um gancho dourado brilhante serviu como substituto para sua mão esquerda, e ele se levantou com uma expressão sombria. Estrondo. Charles bateu sua prótese na mesa. Ele olhou diretamente para o capitão e não fez esforço algum para mascarar a provocação em seu olhar. Não gosto quando as pessoas ficam de pé enquanto falam comigo. Por favor, sente-se novamente. Os olhos do capitão Golden Hook se arregalaram em choque. Sua barba tremeu devido a uma ira agitada. Em um instante, a atmosfera na cabine ficou tensa. No entanto, Charles não tinha intenção de recuar. Ele manteve seu olhar provocador. Na verdade, foi um movimento calculado de Charles. Ele precisava usar essa oportunidade para tomar poder absoluto sobre a frota. No papel, Charles era o comandante da frota montada às pressas, mas os outros capitães o tratavam como apenas mais um empregador. E Charles não queria que continuasse assim. Ele queria se tornar o líder absoluto da frota. No momento crítico entre a vida e a morte, o empregador seria abandonado impiedosamente por esses caras. Somente sendo o comandante real deles, esses capitães se tornariam seu verdadeiro suporte. Caso contrário, ele preferiria não ter a assistência deles. Era como se um rei fosse escolhido entre os leões. Os humanos também eram animais, e alguns de seus hábitos não eram diferentes dos de outras espécies. Se estivessem todos em outro lugar, talvez Charles tivesse escolhido uma abordagem mais suave. No entanto, eles estavam no mar, então um método direto e bruto era o caminho a seguir. Sentado ao lado de Charles, Cord parecia abatido com olheiras visivelmente escuras sob os olhos. Ele sabia o que Charles estava fazendo e, como seu aliado, não iria querer intervir e estragar o plano de Charles naquele momento. Você não gosta quando as pessoas ficam de pé enquanto conversam? Eu também não gosto quando as pessoas ficam sentadas enquanto conversam. O capitão Golden Hook caminhou até Charles e olhou para ele com um olhar condescendente. Charles, certo? Ouvi falar do seu nome e que você explorou várias ilhas. Mas como seu superior, quero lembrá-lo de que permiti que você comandasse a frota principalmente porque eu era preguiçoso demais para lutar por ela. Afinal, o empregador tem a última palavra. Mas se você acha... Assim que ele cuspiu suas palavras com um olhar de desdém no rosto, seus olhos pousaram na estranha marca preta que aparecia por trás da gola de Charles. Instantaneamente o desdém desapareceu de seu rosto. Como se tivesse vislumbrado algo aterrorizante, um arrepio percorreu sua figura imponente. Parecendo visivelmente perturbado, ele recuou e afundou em seu assento. Relatório. Relatando ao capitão Charles. A água doce pode facilmente estragar. Temos vinho de cogumelo armazenado em nosso tanque de água. As criaturas anteriores não causaram nenhum dano ao meu navio. Quanto à tripulação. Ouvir Golden Hook oferecendo informações a Charles tão prontamente pegou os outros capitães de surpresa. Até Cord ficou igualmente intrigado. Parecia que uma luta era iminente entre os dois antes, mas Golden Hook recuou assim mesmo. Charles rabiscou em seu caderno enquanto Golden Hook contava a situação em sua nave. Ele não tinha ideia do porquê o homem de repente cedeu, mas de qualquer forma, seu objetivo foi alcançado. Após registrar todas as informações, Charles se virou para o jovem de rosto sombrio ao lado de Golden Hook. É sua vez. Fale. Sendo o alvo do olhar intenso de Charles, o jovem instintivamente desviou o olhar e começou a relatar com uma voz suave e gentil. Tendo lidado com o encrenqueiro inicial, as coisas progrediram suavemente depois. Além do Narvale, Charles havia adquirido várias informações sobre os outros 16 navios.
Armigh, seu navio tem mais água doce. Dívida um pouco com Monse, ele perdeu um pouco. Uma expressão de desconforto apareceu no rosto do capitão Armigh ao ouvir as instruções de Charles, mas ele ainda concordou com a cabeça. Ótimo. Só isso. Todos podem retornar. Mantenham a guarda alta o tempo todo. Espero que todos consigam voltar vivos. Charles concluiu a reunião. Os capitães foram embora um por um e no final, apenas Feuerbach ficou para trás. Com um sorriso caloroso no rosto ele disse, Senhor Charles, fique tranquilo. Se eles tentarem fazer algo engraçado, eu vou denunciá-lo imediatamente. Charles lançou um olhar para o homem de cabelos verdes. Você é muito próximo deles? De que outra forma você saberia imediatamente se eles estão tramando algo? Eu adoro fazer amigos. Meu pai uma vez me disse que um amigo a mais é um inimigo a menos. Eu tenho me misturado com eles por um tempo, mas não se preocupe. Não importa o quão familiarizado eu esteja com eles, eu ainda estou do seu lado, Feuerbach disse casualmente. Charles olhou nos olhos e perguntou, você realmente só explorou uma ilha? Você é bem capaz. Lembro que seu navio saiu da crise anterior sozinho. Ha. Foi tudo mera sorte. Boa sorte. A propósito, Sr. Charles, quando eu estava nadando até aqui agora, notei que o fundo do casco do seu navio estava levemente danificado. Acontece que eu tinha um reparador habilidoso entre minha tripulação. Você precisa dele para... Está tudo bem. Minha equipe pode lidar com um problema menor como esse. Charles recusou Feuerbach com uma resposta curta. Aparentemente sentindo a cautela de Charles contra ele, Feuerbach parou de falar. Ele sorriu e fez uma reverência antes de sair depois de se despedir. O incidente logo passou, e a frota continuou sua jornada. No entanto, houve mudanças perceptíveis entre os navios. Os navios normalmente se moviam em uma formação dispersa, mas desde o episódio recente eles começaram a se alinhar espontaneamente em uma única fila atrás do narvale. Além disso, começaram a circular rumores entre os navios de que o capitão Charles era uma figura-chave no Pacto de Ftagn. Além disso, a frota foi estabelecida em conjunto pela Divine Light Order e o Ftagn Covenant. Qualquer um que não esteja disposto a acabar como um sacrifício deve aderir sabiamente e obedientemente ao comando de seus empregadores. Charles não estava nem um pouco preocupado com os sussurros que jogavam a seu favor. Em vez disso, ele estava mais preocupado com aquele homem chamado Feuerbach. Feuerbach era muito entusiasmado. Ele visitava seus navios com frequência para tentar entrar em seus bons livros e também discretamente passava várias informações de inteligência dos outros navios. Mais uma manhã, um bilhete foi colocado na mesa de Charles. Ele dizia que uma criatura subaquática havia subido a bordo do navio de Cord na noite anterior. Eles prontamente se livraram da criatura, mas um seguidor da Ordem da Luz Divina perdeu um braço na batalha. Senhor Charles, ele tem uma queda por você? Por que ele escreve cartas para você todos os dias? Lily perguntou inocentemente enquanto segurava um pedaço de biscoito quebrado em suas pequenas patas. A caneta de Charles parou no diário. Ele olhou para cima e encarou seu artilheiro com uma expressão interrogativa. Por que você pensaria isso? Onde você aprendeu isso? Eu entrei furtivamente no teatro e assisti a uma peça. É assim que a trama se desenrola. Charles gentilmente deu um peteleco na testa do rato branco com um dedo. Vá para o refeitório se quiser comer. Não deixe migalhas caírem em todo lugar. Ele duvidava que Feuerbach estivesse agindo por um motivo tão trivial. Aquele homem provavelmente tinha outras intenções subjacentes, mas, a julgar pelas evidências atuais, parecia improvável que ele sabotasse seus planos. Eu não gosto de comer bolachas. Estou apenas usando o as para render os dentes. Senão, eles cresceriam muito. Lily abriu sua pequena boca e mostrou seus incisivos brancos perolados do tamanho de grãos para Charles. Ignorando as palhaçadas do artilheiro, Charles pegou a carta náutica e começou a calcular a viagem restante. Conforme se aproximavam da ilha de reabastecimento, ele estaria mentindo se dissesse que não estava nem um pouco ansioso. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de demonstrar. Se ele mostrasse qualquer sinal de ansiedade, o nervosismo que a tripulação estava sentindo se intensificaria. Charles colocou o polegar e o indicador no mapa. Seu polegar estava na posição da frota, enquanto seu dedo indicador estava na terra da luz. Um brilho resoluto passou por seus olhos. Capítulo 123. 2 de abril, 9º ano da travessia. É nosso 29º dia no mar. Estamos chegando mais perto da ilha de reabastecimento. Desde o incidente com as nadadeiras, não tivemos nenhuma crise maior. Conforme a jornada progredia como esperado, a insônia me visitou mais uma vez. Os remédios do médico foram suficientes para me manter na cama, mas não conseguiram me impedir de ter sonhos. Não foi um pesadelo típico. Na verdade, pode ser considerado um sonho agradável. Sonhei que voltava à superfície e podia me banhar na luz do sol mais uma vez. Encontrei minha família. Eles me abraçaram em êxtase. Eles pensaram que eu estava morto há muito tempo. Deitado no sofá e me banqueteando com as várias frutas do mundo da superfície. Contei a eles sobre meus encontros incomuns na paisagem marinha subterrânea. Ana estava ao meu lado. Elizabeth também. Elas me seguiram. Bang, bang, bang. Uma série de batidas vieram da porta dos aposentos do capitão. Qual é o problema? Charles gritou. Eu descobri algo. Venha e dê uma olhada. Bandagens articuladas lentamente do lado de fora da cabine. Charles não saiu correndo imediatamente.
Ele rapidamente rabiscou com sua caneta tinteiro. Meu primeiro imediato parece estar me procurando. Espero que seja algo bom. Depois de escrever uma frase conclusiva adequada para sua entrada no diário, Charles fechou o caderno e foi até a porta para abri-la. Me conte os detalhes enquanto nos movemos. O que você descobriu? Estamos em perigo? Charles puxou bandagens em direção ao convés. Um navio. Um navio realmente estranho. Charles chegou ao navio, e seus olhos imediatamente captaram o navio sobre o qual Bandages estava falando. Bem à frente do narvale, um velho navio de ferro dilapidado estava à deriva junto com as correntes indo em direção a eles. A ausência de portas de armas nos conveses dianteiro e traseiro indicava que o estranho navio não era nem um navio de exploração nem um navio de guerra. Com sua excelente visão, Charles avistou as redes de pesca no convés do pequeno navio. Quem seria tão ousado a pescar em águas desconhecidas? Em circunstâncias normais, barcos de pesca só operariam em zonas seguras bem exploradas. Lançar a rede em áreas inexploradas era proibido, pois não se sabia se os humanos seriam o predador ou a presa ao fazer isso. Capitão, por que não ignoramos e vamos embora? E se for um navio fantasma? Sugeriu o segundo imediato Connor. Pode não ser necessariamente o caso. Já estamos nas águas perto da ilha de suprimentos. Há uma possibilidade de que o navio pesqueiro venha daquela ilha. Aldrich voe até lá e dê uma olhada. Se o navio fosse mesmo da ilha de suprimentos, talvez ele pudesse obter alguma inteligência da ilha de suprimentos a partir dele. Pelo menos ele não estaria correndo às cegas para aquele lugar. O vampiro se transformou em um morcego e voou em direção à nave. Ele rapidamente circulou ao redor da embarcação antes de retornar. Capitão, há uma pessoa viva naquele navio, relatou Aldrich. Uma pessoa viva? Tem certeza? Sim, tenho certeza. Como um vampiro não tem como eu confundir comida. Mande o navio para mais perto. Notifique os outros navios para ficarem de guarda. Logo, o narval estava ao lado do pequeno barco de pesca. O convés era uma bagunça desorganizada de redes de pesca e cordas bagunçadas empilhadas umas sobre as outras. Uma espessa camada de aparas de ferro cobria a máquina de ancoragem. Elas indicavam que o navio não recebia manutenção de seus marinheiros há muito tempo. Mas, a julgar pela aparência, a embarcação não era diferente de um barco de pesca comum usado por humanos. Barcos como esse eram uma visão comum quando entravam e saíam do porto do arquipélago de coral diariamente. Onde está aquela pessoa viva de quem você falou? Charles perguntou. Na cabine. Usei meu sonar e o detectei me espiando por trás da porta. Liderando sua tripulação, Charles foi direto para a porta. Com um chute forte, a porta se abriu. Charles viu uma figura trêmula correndo nervosamente em direção ao outro extremo da cabine. Estrondo. Um tiro foi disparado e a figura caiu no chão. Deep e seus marinheiros correram para a frente e apreenderam o homem de meia idade. Ele parecia ter 40 ou 50 anos, estava vestido com vestes desgrenhadas e tinha um rosto magro. Não me mate. Eu não os matei. Foram os outros escravos. Eu não estou envolvido. Sendo alvo da luz ofuscante da tocha, o homem protegeu os olhos com as mãos e negou veementemente qualquer envolvimento. Fale claramente. Quem é você? Ao ouvir a voz profunda de Charles, Kevin Cal abaixou lentamente as mãos. Ao colocar os olhos nos trajes do grupo diante dele, ele tremeu levemente, e as lágrimas começaram a fluir incontrolavelmente. Um grito profundo e ecoante rompeu do homem. Vocês não são piratas. Vocês não são piratas de lá. Eu posso ir para casa. Eu finalmente posso ir para casa. Pare de chorar por enquanto. Quem é você? E de onde é esse navio? Olhando para o jovem com pupilas pretas incomuns, Kevin limpou o ranho do rosto e se levantou. Seu nervosismo extremo impediu sua fala enquanto ele oferecia uma resposta incoerente. Você definitivamente pode me levar para casa, certo? Eu costumava ser um comerciante de joias muito rico. Tenho uma casa grande de onde vim. Contanto que você me aceite de volta, a casa é sua. Responda-me primeiro. Qual é o seu papel nesta nave, e de onde ela é? Ao relembrar suas experiências no navio, uma onda de tristeza tomou conta de Kevin. Suprimindo sua tristeza, ele contou sua história. Sou um escravo neste barco de pesca. Aqueles piratas me espancam diariamente e me fazem trabalhar 18 horas por dia. Às vezes, tenho que trabalhar até 40 horas seguidas sem descanso. Estou tão cansado, realmente cansado. Ao ouvir a resposta irrelevante do homem, um Deep enfurecido quis atacá-lo e lhe dar uma lição, mas Charles o impediu. Deixe-o falar. Na cabine mal iluminada, todos estavam atentos enquanto o escravo falava de sua trágica experiência. Você sabia? As cordas no mar absorveram a água salgada e incharam até a espessura do pulso de um homem. Elas geralmente têm pelo menos 100 metros de comprimento. Para evitar que fiquem emaranhadas, precisamos enrolar manualmente essas dezenas de centenas de metros de corda ordenadamente no guincho e então usar nossas mãos para girar o guincho para puxar os peixes para cima. Muitas pessoas ficaram tão tontas de exaustão que foram acidentalmente arrastadas para o mar pelas cordas. Então, elas desapareceram. Estar perpetuamente cansado e em perigo era uma coisa, mas era outra quando me davam tapas ou até mesmo me chutavam sem motivo. Eles me faziam deitar no chão e me chutavam na cabeça. Quanto mais eles chutavam, mais altas as vozes ficavam na minha cabeça. Nós nem somos humanos para eles. Somos apenas meros animais aos olhos deles. Eventualmente, um grupo de escravos não aguentou mais. Eles resistiram, mas os piratas tinham armas de fogo e armas. Nós só temos facas usadas para cortar lulas. Muitas pessoas morreram.
Sério, muitas morreram. Estão todas mortas. Eu sou a única que sobrou. Terminando sua recontagem, Kevin começou a chorar novamente. Espalhado no chão, ele parecia bastante desamparado. Eles são os piratas de Soton? Charles perguntou com uma leve carranca. 134 foi atormentada pela fundação no passado, e agora ela começou a torturar outros humanos. Quando esse ciclo vicioso acabaria? Kevin assentiu vigorosamente. Sim, eles. Os escravos que não pudessem vender seriam enviados de volta para a ilha Esquivater e seriam enviados para pescar. Capitão, senhor, você definitivamente pode me levar para casa, certo? De onde você é? Se você me contar tudo o que sabe, eu definitivamente posso te levar para casa. Sem problemas. É só perguntar, e eu responderei da melhor forma possível. Minha casa é na Ilha das Sombras. Capítulo 124. A ilha de suprimentos é chamada de Ilha Esquivater. Charles olhou para o plano de layout da ilha desenhado de forma grosseira à sua frente, cortesia de Kevin. Devido ao seu status de escravo, ele estava trancado em uma gaiola desde que pisou na Ilha Esquivater. Como tal, ele não tinha muita inteligência útil para oferecer. De qualquer forma, pouca informação ainda era melhor do que nenhuma. Ele soube que a ilha, que tinha metade do tamanho do arquipélago de coral, havia sido completamente ocupada pelos piratas. A massa de terra tinha o formato de um caranguejo, e o cais estava situado bem entre as duas pinças da ilha. O nome Esquivater originou-se do fato de que água doce fluía do céu. Além disso, havia muitos piratas na ilha. Do momento em que ele desembarcou do navio até ser mandado para sua jaula, Kevin tinha visto pelo menos milhares deles. Eles não eram meros plebeus, mas piratas habilidosos em saquear navios. Basicamente, cada um deles podia contribuir significativamente para uma batalha. Charles não acreditava na remota possibilidade de que nenhum daqueles piratas fosse mais poderoso do que ele. Seria uma batalha difícil, mas diante de uma situação tão perigosa, Charles se sentiu mais calmo do que esperava inicialmente. No mínimo, em comparação com aquelas ilhas inexploradas, bizarras e imprevisíveis, seus inimigos na ilha Esquivater eram apenas humanos. Não importa quão poderosos fossem seus inimigos mortais, eles ainda eram muito mais fáceis de lidar do que criaturas imprevisíveis. Eles poderiam pelo menos se comunicar entre si também. A porta se abriu com um barulho alto quando Deep entrou no quarto. Parecendo um pouco envergonhado, ele coçou a nuca e disse: Capitão, o escravo cometeu suicídio. O quê? Eu não passei as instruções para não deixá-lo saber que a Ilha das Sombras afundou? Evitando o olhar de Charles, Deep se defendeu com um olhar de queixa. Eu não sei qual babaca vazou. Se eu descobrir qual babaca boca grande foi, eu vou fazer ele lavar o banheiro por um mês. Charles soltou um suspiro desamparado. Peça ao doutor para dar uma olhada e ver se ele pode ser salvo. Definitivamente não pode ser salvo. Seus sucos cerebrais estão espalhados por todo o chão. De repente, ele agarrou a espingarda de pederneira de grande calibre de Carrie e atirou na própria testa. Ele era rápido demais e estava determinado a morrer. Deep deu de ombros. Então peça aos marinheiros para fazerem um funeral simples para ele e comprá-lo no mar, disse Charles e gesticulou para que Deep saísse da sala. Charles não diria que se sentia triste pela morte de Kevin. Não fazia tanto tempo assim desde que se conheceram, afinal. No entanto, ele sentiu uma ponta de simpatia pelo homem. E ele se sentiu especialmente assim quando se lembrou de como Kevin falava animadamente sobre seus filhos, que ele não via há anos quando entrou no Narvale. No entanto, essa era a escolha de Kevin, e ele não estava em posição de julgar as decisões dos outros. Limpando seus pensamentos, Charles voltou sua atenção para o mapa bruto na mesa diante dele. A ilha era extremamente perigosa, mas não era como se Charles não tivesse chance. Afinal, conquistar a ilha não era seu objetivo. Ele só precisava obter água fresca e combustível suficientes. A comida também era escassa, mas não era essencial que eles a reabastecessem na Ilha Esquivater. Afinal, toda a frota deles era composta de embarcações de exploração, e a tripulação conseguia lidar facilmente com a maioria das criaturas na água. Eles certamente conseguiriam sobreviver pescando no mar. Mesmo que alguém tenha escorbuto devido à falta de vitaminas, eles poderiam suportar por um curto período de tempo. Tudo seria resolvido quando chegassem à Terra da Luz. Água doce e combustível podem parecer objetos simples, mas encontrá-los era um desafio. 17 navios precisavam de uma quantidade significativa deles. Era absolutamente impossível para eles simplesmente invadirem o porto da ilha e pegarem os suprimentos. Eles precisavam identificar a localização da água doce e onde o combustível estava armazenado. Ao olhar de volta para o mapa simples diante dele, Charles sentiu uma dor de cabeça latejante. Encontrar coisas com base neste mapa era realmente difícil. Parece que ainda precisamos enviar pessoas para se infiltrar na ilha e coletar informações. Charles murmurou para si mesmo. Meia hora depois, uma reunião foi convocada no Narvale mais uma vez. Os capitães se reuniram e ouviram Charles enquanto ele explicava o próximo passo do plano. Essas são as circunstâncias específicas. Precisamos formar uma pequena equipe e nos infiltrar na chamada Ilha Esquivater e descobrir a localização exata da água doce e do combustível. Você tem algum membro da tripulação para recomendar para esta missão? Eu estou dentro. Conforme a expectativa de Charles, Feuerbach foi o primeiro a se voluntariar. Sou um bom nadador e sei alguns truques para controlar o fluxo de água.
Se você me levar, posso ajudar todo mundo a entrar furtivamente, indo para debaixo d'água, continuou Feuerbach. Embora Charles não tivesse ideia do motivo pelo qual Feuerbach estava tão entusiasmado, ele prontamente concordou que este último participasse. Tudo bem, vocês estão dentro. Quem mais? Charles olhou para os outros capitães. Tenho um atirador de elite no meu time com 100% de taxa de acerto. Você precisa de alguém assim? Perguntou um capitão. Eu posso me juntar. Minha habilidade é difícil de descrever, mas de acordo com a classificação dos navios de guerra, sou considerado nível 4. Minha mulher tem a habilidade de charme e pode extrair informações dos piratas. Os capitães foram rápidos em oferecer seus serviços ou nomear um membro da tripulação. Afinal, essa missão envolvia a vida de todos. A ausência de um deles na equipe de reconhecimento os deixou com pouca fé na inteligência que seria coletada. Logo, Charles confirmou a escalação da equipe de reconhecimento. Ele mesmo Lily, uma discípula da Ordem da Luz Divina com uma relíquia que concedia invisibilidade breve. Uma mulher que podia encantar os outros e finalmente Feuerbach. Como era uma missão de coleta de informações, quanto menos pessoas, melhor. Cada indivíduo selecionado também tinha habilidades que poderiam ser utilizadas para a tarefa. Eles certamente não conseguiriam dirigir 17 navios sob a luz ampla de um farol. Enquanto um facho de farol passava por cima, Charles instruiu a equipe a embarcar em um pequeno barco de madeira. De acordo com o plano, estarei de volta em um dia. Deixarei a frota para você. Vá em frente, eu vou segurar a fortaleza aqui, disse Cord com uma expressão séria enquanto estava no convés. Pela primeira vez, a aliança entre ambos parecia realmente sólida. Quando o barco de madeira transportando 4 pessoas e um bando de ratos foi colocado na superfície da água, o discípulo da Ordem da Luz Divina chamado Hit operou habilmente a máquina cheia de engrenagens na parte traseira do barco. A proa do barco levantou-se ligeiramente e a hélice girando rapidamente os empurrou em direção ao farol. Um olhar solene se fixou no rosto de Charles. No entanto, Feuerbach não parecia nem um pouco pressionado. Ele se inclinou para mais perto com um sorriso caloroso estampado no rosto. Senhor Charles, posso lhe fazer uma pergunta? De qual ilha você é? É uma das ilhas dos mares do norte? Não sei o que você está tentando descobrir, mas agora não é a hora para isso. Castigado por Charles, Feuerbach abriu um sorriso envergonhado. Ele então se virou para a mulher vestindo uma jaqueta de couro preta. Ei, linda, você é tão linda. Se possível, eu adoraria acordar ao seu lado de manhã. Charles não se incomodou com as bobagens de Feuerbach. Seus olhos permaneceram fixos no farol borrado à distância. Conforme a distância se fechava lentamente, o contorno vago de uma ilha apareceu diante deles. Eles também notaram o número escasso de navios entrando e saindo do porto. Além dos pontos de luz na ilha, a coisa que mais chamou a atenção de Charles foram as várias listras brancas descendo do céu. Era água doce caindo de cima. Olhando para o fluxo, provavelmente há um grande lago acima. Richard fez uma observação repentina na mente de Charles. Assim que Charles estava prestes a retrucar em aborrecimento, um facho de luz ofuscante rapidamente varreu em direção a eles do lado. Era um holofote de outro navio. Capítulo 125. Abaixem-se. Sob a lona. No momento em que o comando de Charles soou, uma lona verde do mesmo tom da água do mar engolfou o barco inteiro. Sob a lona, eles permaneceram imóveis. O facho brilhante do holofote passou por eles. Incapaz de detectar qualquer anomalia, a nave então rumou para outra direção. Charles soltou um suspiro de alívio e levantou a lona que os cobria. Seu olhar pousou no navio ao qual o holofote pertencia. Era um navio de guerra armado até os dentes. Não só havia um convés dianteiro e um convés traseiro, mas até mesmo as laterais do casco do navio eram revestidas com portas de armas. Sua velocidade era alarmante, e ele se movia sem fazer um único som. Se tivessem sido descobertos antes, toda a missão teria sido um fracasso completo. À medida que a hélice girava mais uma vez, o barco de madeira era gradualmente empurrado em direção à ilha. Ao longo da jornada, eles encontraram os holofotes de vários outros navios. Mas graças à lona preparada e ao tamanho pequeno do barco, eles conseguiram permanecer sem serem detectados. À medida que se aproximavam da massa de terra, a aparição da ilha Esquivater lentamente surgiu. Se alguém tivesse que descrever a ilha Esquivater em termos geográficos, era um terreno montanhoso com colinas baixas formadas pelo acúmulo de rochas escuras. Elas ficavam abaixo de 100 metros, e não havia vegetação nas encostas. Junto com sua aparência de caranguejo, uma vista aérea da ilha revelaria um caranguejo carregando várias colinas baixas em suas costas. As múltiplas cachoeiras caindo do céu lavavam continuamente as costas do caranguejo enquanto rios serpenteavam pelas colinas. O grupo não foi diretamente para o porto entre as duas pinças da ilha. Em vez disso, eles atracaram em direção à esquerda da ilha em forma de caranguejo. Esconda bem o barco. O porto está logo à frente. Vamos caminhar lentamente para não alertá-los, Charles instruiu ao subir em terra. Sem problemas, você é o chefe. O que você diz vale. Como sempre, Feuerbach era sempre o primeiro a oferecer sua resposta entusiasmada. Charles e a equipe avançaram lentamente ao longo da fronteira entre as rochas e o mar. Pouco tempo depois, um rio apareceu diante deles. Era um tributário de uma cachoeira distante. Charles agachou-se e pegou um punhado de água. Ele a trouxe para perto do nariz e inalou profundamente.
não tinha cheiro. Ele pediu para um dos ratos de Lily experimentar e confirmou que era de fato água doce. Além disso, era água doce de alta qualidade, pois a água do rio era cristalina. Animado com a descoberta, Feuerbach pulou na água e fez algumas braçadas de costas. Capitão Charles, isso foi tão fácil. Resolvemos nosso problema de água doce. É a primeira vez que vejo tanta água doce. Charles olhou para a cachoeira. Apesar de sua visão aguçada, aliada à visão noturna, ele não conseguia discernir a fonte da água. É um grande lago ou água subterrânea. Mas considerando esse vasto espaço abaixo, água subterrânea parece mais provável. Richard abruptamente interrompeu novamente. Suma. Vamos lá, mano. Você ainda está guardando rancor depois de tanto tempo? De que adianta se eu enlouquecer por ficar preso por tanto tempo? Sim, eu sei. Eu queria me livrar de você, mas agora você está pensando em se livrar de mim também. Dito isso, não estamos quites agora? Richard comentou em um tom indiferente. Charles não queria começar uma discussão naquele momento. Seu rosto estava um tom mais escuro enquanto ele liderava o time para frente. Depois de cruzar o rio de água doce e caminhar por mais 1 hora, eles finalmente chegaram perto do centro da ilha Esquivater. Ao contrário do arquipélago de Coral, onde o coração da ilha era literalmente a região central. Os piratas de Esquivater se aglomeravam principalmente ao redor das movimentadas costas, efetivamente tornando-o o epicentro da ilha. Uma cidade densamente povoada na encosta estava posicionada bem em frente a 2 corpos d'água circulares. As luzes bruxuleantes dos moradores da montanha iluminavam a encosta. De baixo, parecia uma cidade costeira em terraços. O cais da ilha Esquivater ficava bem no pé da cidade na encosta. Não havia nada de especial sobre os cais. Claramente, os piratas de Esquivater eram adeptos da utilização de materiais locais. Tanto a cidade na encosta quanto as docas foram construídas de várias rochas pretas. Na verdade, toda a arquitetura na ilha foi construída de rochas. A paisagem exalava um charme único e exótico. No entanto, mesmo o estilo arquitetônico mais distinto não conseguiu mudar o fato de que os moradores locais eram um bando de piratas cruéis. Nas ruas movimentadas da área do porto, fileiras de escravos vestidos em trapos esfarrapados eram amarrados com cordas e conduzidos como gado. Vários produtos e armas de fogo, cuja venda era proibida em outras ilhas, eram vendidos abertamente nas ruas. Droga, olhe para esses criminosos. Mas tenho que dar crédito a eles pelo planejamento urbano. Uau, olhe para essas luzes da rua, olhe como elas são brilhantes. Ei, olhe para essas ruas limpas sem um único louco ou mendigo à vista. Ei, olha como essas prostitutas são dedicadas. Elas apareceram para trabalhar mesmo quando não tinham tempo de vestir roupas. Ignorando os devaneios malucos de Richard, Charles liderou os outros e caminhou pelas ruas da área do porto. Entrar na área do porto pela lateral era evidentemente menos chamativo. Os piratas de aparência feroz não prestaram atenção em Charles e seu grupo e apenas lançaram alguns olhares para o enxame de ratos de Lily. Na maioria das ilhas, a alfândega era responsável pela venda de combustível. No entanto, tal organização normalmente não existia em lugares onde piratas se reuniam. É a sua vez de brilhar. Descubra onde eles compram o combustível. Charles instruiu a bela mulher parada ao lado dele. O nome dela era Lenise. Lenise sacudiu seu cabelo cinza acinzentado, e um sorriso sedutor surgiu em seu rosto. Sem problemas. Posso arrancar informações de qualquer homem. Ela olhou ao redor em busca de um alvo e então balançou sua cintura fina e se aproximou de um pirata fedendo a álcool. Pressionando seu corpo contra ele, ela sussurrou em seu ouvido. Charles não tinha ideia do que ela disse, mas logo o pirata bêbado seguiu Lenise para um beco próximo. Pouco tempo depois, Lenise surgiu do beco com um olhar de triunfo. Siga-me, ela disse. Eles caminharam pelas ruas lotadas e finalmente pararam ao lado de um prédio preto de 3 andares que se elevava sobre a arquitetura ao redor. Lenise fingiu admirar o cenário do porto enquanto relatava calmamente a Charles. Aquele homem disse que é isso. A venda de combustível está sendo controlada pelo King, e este é o único lugar onde o combustível pode ser adquirido. Missão bem-sucedida. Fácil, podemos voltar agora. Feuerbach parecia bastante satisfeito. O olhar de Charles se voltou para as várias torres de armas erguidas nas pinças de caranguejo distantes. Balançando a cabeça, ele disse não. Tentar roubar combustível daqui é o mesmo que suicídio. Deixando essas torres de lado, as dezenas de navios de guerra ancorados nas docas foram suficientes para prendê-los na ilha. Então o que devemos fazer? Eles provavelmente não negociam aqui. Hit, entre e descubra onde eles armazenam o combustível. Verifique a segurança lá também. Com um capuz preto cobrindo seu rosto, o discípulo da Divine Light Order silenciosamente assentiu. Ele então pegou um objeto em forma de diapasão e o pressionou contra o triângulo branco em sua testa. Antes que 3 segundos se passassem, seu corpo ficou transparente, e ele desapareceu. Charles tamborilou os dedos ritmicamente na parede áspera enquanto esperava pacientemente pelo retorno de Hit. Como havia combustível nas docas, esta ilha árida certamente tinha uma linha de produção de combustível. Com um número tão grande de navios, não havia como eles dependerem somente de importações. Se não pudessem pôr as mãos no produto final, poderiam considerar os produtos semi-acabados. Serviria ao propósito, desde que pudessem ser queimados. Bang, bang, bang. Uma série de tiros tirou Charles de seus pensamentos. O som não havia chamado somente sua atenção. Todos na rua simultaneamente voltaram seus olhares para o prédio preto.
Capítulo 126. Uma comoção começou quando um grupo de piratas corpulentos, vestidos com mangas curtas listradas de preto e branco, saiu do prédio e arrastou um Hit ensanguentado atrás deles. O rosto de Charles ficou um tom mais escuro, e ele bateu o punho contra a parede de pedra. Seu companheiro de equipe havia sido descoberto. O que fazemos? Vamos salvá-lo? Feuerbach virou-se para Charles e perguntou. Antes que Charles pudesse dar uma resposta, Hit, que estava imóvel como se estivesse morto, de repente levantou a cabeça e gritou histericamente. Corram! É uma armadilha! Eles nos descobriram. No instante em que a voz de Hit soou, o corpo inteiro de Charles ficou tenso. Ele e Richard controlaram um olho cada para escanear simultaneamente a multidão em direções divergentes. 2 à esquerda. E o seu lado? A voz de Richard ecoou na cabeça de Charles. Corra! Charles largou o comando e imediatamente chutou contra o chão, correndo em direção à multidão. Feuerbach e Lenise reagiram um segundo depois e rapidamente seguiram o exemplo. Bang! 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 Tiros continuaram a soar. Sob a saraivada de tiros, a equipe de reconhecimento recuou rapidamente. Barulho! Uma bala atingiu a prótese de Charles e provocou algumas faíscas. Em um movimento fluido, Charles girou. Com um rápido movimento do pulso esquerdo, ele sacou seu revólver e começou a atirar nos piratas. Sua mira estava certeira. Sangue jorrou das testas dos piratas. Em um instante, o ataque dos piratas a eles foi temporariamente interrompido. No entanto, a resposta de Charles dificilmente resolveu o problema deles. Em vez disso, suas ações chamaram a atenção de outros piratas nas ruas. Eles não se intimidaram com o ataque de Charles. Uma expressão feroz pintou seus rostos enquanto eles sacavam as várias armas amarradas em suas cinturas. Xingando e xingando, eles se lançaram contra Charles e seu grupo. A situação escalou rapidamente. Claque, claque, claque. O gancho de Charles atravessou um telhado próximo e prendeu-se em uma parede rochosa da cidade na encosta. Todos, agarrem-se a mim. Ele rapidamente retraiu o gancho, puxando todos consigo enquanto eles voavam para frente. Eles pousaram em uma rua estreita na cidade da encosta, ignorando os olhares perplexos dos espectadores. Charles levou seus 2 companheiros restantes para os becos estreitos em uma tentativa de se livrar dos piratas perseguidores. No entanto, por algum motivo, os piratas pareciam ter uma maneira de rastreá-los e ficaram logo atrás. Não importava o quanto Charles tentasse, ele não conseguia se livrar deles. À medida que o número de piratas em perseguição aumentava, indivíduos poderosos logo se juntaram às fileiras. Rachadura! De repente, vários espinhos farpados de rocha surgiram de uma rocha próxima e voaram em direção a eles. Com movimentos ágeis e extrema flexibilidade, Charles desviou dos espinhos como se não tivesse ossos. Infelizmente, Lenise não teve a mesma sorte. Os espinhos afiados perfuraram sua figura volumosa. Mesmo em seus últimos momentos, seus olhos sedutores estavam cheios de descrença. Droga! Uma expressão frustrada apareceu no rosto de Charles. No entanto, suas circunstâncias atuais não lhe permitiam tempo ou espaço mental para lamentar por um companheiro de equipe. Ele continuou sua rápida investida para a frente. Mas logo piratas apareceram à frente armados, e um brilho ameaçador brilhou em seus olhos. Eles estavam cercados. Nesse momento, um velho imundo saiu correndo de uma casa baixa de pedra ali perto. Feuerbach, entre rápido. Percebendo que o velho se dirigia ao rapaz de cabelos verdes pelo nome com familiaridade, Charles não desperdiçou um único momento de hesitação e entrou rapidamente na casa. Em vez de uma casa, seria mais apropriado descrever o lugar como um cômodo sendo usado como depósito de lixo. Camadas e mais camadas de itens sujos e gordurosos estavam espalhados por todo o chão. Charles havia previsto que haveria uma rota de fuga ou algo do tipo que eles poderiam tomar para escapar dos piratas que estavam em seus calcanhares. No entanto, o velho apenas distribuiu várias cruzes de papel que tinham ficado amareladas com o tempo. Charles imediatamente notou a sujeira sob as unhas do velho. Aqui, pegue. Um para cada um de vocês. Coloque aqui assim. Rápido. Faça isso, e eles não conseguirão ver você. O velho instruiu e demonstrou colando a cruz em seu rosto. Observando as palhaçadas do idoso, Charles virou-se para Feuerbach e perguntou: por que ele é tão estranho? Ele é realmente confiável? Um olhar de confusão surgiu no rosto de Feuerbach. Como eu poderia saber? Eu não o conheço. Você não o conhece? Então, por que ele sabe seu nome? O coração de Charles batia furiosamente contra sua caixa torácica. Nesse momento, a porta de madeira dilapidada foi derrubada com um estrondo. Um grupo de piratas ameaçadores invadiu. Tanto faz, vamos ter que nos contentar com isso. Richard murmurou e controlou sua mão para colar a cruz de papel em seu rosto. Os ratos ao redor dele se reuniram em um grupo apertado atrás dele e da cruz de papel. Os piratas congelaram de repente. Enquanto isso, Charles podia sentir seus olhares penetrantes direcionados diretamente a ele. Os piratas podem me ver. Não tem como essa coisa me tornar invisível. Assim que Charles estava preparado para o confronto final com os piratas, as expressões cruéis nos rostos dos piratas desapareceram quando eles abaixaram suas armas. Então, eles se viraram e saíram como se não tivessem visto nada na sala. Poucos segundos depois, o beco lotado bem do lado de fora da casa estava vazio. Era como se os últimos minutos que transcorreram não fossem nada além de uma ilusão. Essa coisa realmente funciona, hein? Hehe. Nós ganhamos uma nova relíquia, disse Richard. Assim que ele ia guardar a cruz de papel no bolso, Charles interveio.
Ele estudou rapidamente o item e o virou várias vezes para concluir que era apenas uma cruz juntada com velhos fragmentos de papel. Não é essa coisa que funciona, mas aquele cara. Charles então se virou para o homem idoso que estava cuidadosamente guardando a cruz em sua mão. Por que você nos ajudou? Charles perguntou. O velho sorriu, mas quando estava prestes a falar, um olhar de horror cruzou seu rosto. Ele se agachou e começou a correr pela sala apertada como um macaco. Algo veio atrás de mim. Eles me viram. Oh meu Deus, isso é tão assustador. Observando a situação absurda diante dele, Feuerbach coçou a cabeça em perplexidade. O que diabos você está fazendo? Capitão Charles, esse cara é louco? Antes que Charles pudesse dar qualquer resposta, o homem idoso levantou um dedo e apontou para Feuerbach com uma expressão aterrorizada. Eles estão observando você agora. Oh não, eles estão me observando de novo. Tantos deles. Tenho que encontrar um jeito de evitá-los. O velho vasculhou o lixo e eventualmente desenterrou um rato meio podre e mofado do monte de lixo. Ele o colocou na cabeça e soltou um suspiro de alívio. Ufa, ainda bem que eles têm medo de ratos mortos. Eles acham isso nojento. Eles não ousam me assistir agora. Quem são eles? Charles questionou. Não posso dizer. Se eu disser, vou embora. Todos nós desapareceremos, respondeu o velho com movimentos dramáticos de mão. Observando suas palhaçadas enlouquecidas, Charles fez outra pergunta. Qual o seu nome? Tobba, certo, o nome é Tobba. O homem idoso abriu um sorriso bobo enquanto um rato morto estava sentado em cima de sua cabeça como uma coroa. Por que você nos salvou? Já nos conhecemos antes? Eu sabia que vocês viriam. Eu vi todos vocês na minha cabeça. Eu sabia, desde 30 anos atrás. Eu até preparei alguns presentes de boas-vindas para todos vocês. O velho então vasculhou a pilha de lixo desorganizada. Em alguns momentos, ele desenterrou uma boneca suja e esfarrapada com um membro faltando e a ofereceu ao rato branco no chão. Aqui está para você, pequena. Lembro que eu também tive uma garotinha. Mas ela é mais nova que você. Capítulo 127. Vovô, como você sabia que eu sou uma menina? Todo mundo pensa que eu sou um rato, Lily perguntou enquanto levantava o queixo e olhava para o homem idoso que lhe entregou uma boneca. Lily não era a única a ponderar sobre essa questão. Charles também estava curioso. Como o velho tinha tanta certeza de que Lily era uma humana transformada em rato e não uma camundonga com memórias humanas. Então você sabe como me transformar de volta em humana? Lily perguntou com aparente nervosismo na voz. No entanto, Tobba ignorou a pergunta e enfiou a boneca no grupo de ratos antes de continuar a vasculhar o monte de lixo. Aqui isto é para você, disse Tobba enquanto pegava metade de um livro esfarrapado e o balançava diante de Feuerbach. O jovem de cabelos verdes, que nunca havia demonstrado um único sinal de ansiedade diante de Charles, de repente saiu correndo da sala como um rato que viu um gato. Jogue essa coisa fora. Agora. Os olhos de Feuerbach se arregalaram em choque, e seus lábios ficaram pálidos. O que há de errado? Com sua visão aguçada, Charles percebeu que o livro não tinha capa e conseguiu discernir o conteúdo dentro dele. Sopa de cogumelos para 3 porções. Ingredientes A. Presunto duro 1 palito. Cogumelos de seda branca 200 gramas. Ingredientes B. Leite condensado 5 gramas. Algas marinhas 25 gramas. Óleo de cozinha 5 ml. Caldo de galinha em pó. Charles pegou o livro do velho e casualmente folheou as páginas. Ilustrações de comida manchadas de sombrio apareceram diante de seus olhos. É só um livro de receitas. Por que você está tão nervoso? Feuerbach olhou para o livro de receitas. Um sorriso forçado e irônico apareceu em seu rosto visivelmente tenso. É minha culpa. Pensei que fosse. Feuerbach parou de falar e deixou sua frase inacabada. Ao ver que Charles havia levado o livro de receitas, Tobba pensou que Charles estava tentando roubar o presente que ele daria para Feuerbach. Seja paciente. Não roube o presente dele. Eu preparei um para você também. Onde ele foi parar? Pare de procurar por enquanto. Charles agarrou Tobba e o endireitou para olhá-lo nos olhos. Quem é você? Por que os piratas têm medo de você? Eles não têm medo de mim. Eu fiquei invisível. Eles simplesmente não conseguiam nos ver, Tobba respondeu orgulhosamente enquanto pegava sua cruz e a brandia na testa mais uma vez. Charles descartou a resposta. Afinal, ele certamente sentiu todos os olhares penetrantes sobre eles há apenas alguns momentos, então era impossível que eles estivessem invisíveis. Sabendo que não conseguiria se comunicar adequadamente com o velho louco à sua frente, Charles não queria perder tempo continuando com suas perguntas. Não importa o que aconteça, obrigado. Eu lhe devo uma. Eu retribuirei o favor se eu tiver a chance. Com isso, Charles se virou para sair. Ele não tinha o luxo do tempo para se envolver em conversas sem sentido com um louco, mesmo que o louco parecesse mais capaz do que ele próprio se retratava. Suas ações já haviam alertado os piratas de sua presença. Ele tinha que descobrir onde o combustível estava sendo mantido antes que os piratas se reagrupassem e viessem atrás deles mais uma vez. Você está procurando por algo na ilha? Eu posso te ajudar. Estou nesta ilha há muito tempo. Tobba abriu um sorriso bobo, revelando sua linha da gengiva com apenas um punhado de dentes restantes. Charles estava prestes a sair pela porta quando se virou com um olhar de surpresa. Você sabe onde o combustível é armazenado nesta ilha? Você não está brincando, está? Eu realmente sei. Combustível, certo? A coisa que os navios comem. Eu sei de onde eles vêm. Eu também posso te dizer onde encontrá-los.
Mas de acordo com os passos padrões, você tem que me pagar primeiro. Ao ouvir que ele queria uma compensação, Charles sentiu uma onda de alívio invadi-lo. Contanto que ele pudesse obter a informação, um pequeno preço não era nada. Quanto eco você quer? Tobba balançou a cabeça e as mãos vigorosamente. Não, eu não quero dinheiro. Eu quero uma história. Conte-me uma história que eu nunca tenha ouvido antes. Uma história. Que tipo de pedido estranho é esse? Charles estava se sentindo um tanto confuso. Naquele momento, Richard exerceu controle sobre o corpo deles e exclamou: eu farei isso. Deixe-me. A prática leva à perfeição. Deixe um companheiro louco falar com outro. Que história você quer ouvir? Você já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho? Richard falou como se estivesse tentando apaziguar uma criança. Era uma vez uma menina. Ela é uma menina bonita. No seu aniversário, sua avó lhe deu um chapeuzinho vermelho feito de veludo. Em minutos, Richard terminou de contar a breve história da hora de dormir. Sentada ali perto, Lily ouviu atentamente e gostou da história. No entanto, agachado em uma pilha de lixo, Tobba balançou a cabeça vigorosamente com uma carranca no rosto. Não, eu não quero ouvir essa história. Eu já ouvi essa história. Não essa história, conte outra. Então o que você quer ouvir? Você pode prever o futuro, não pode? Já que você conseguiu prever nossa chegada, não foi capaz de prever a história que eu lhe contaria? Apenas me diga qual é a história, e eu a repetirei para você, Richard propôs enquanto coçava a cabeça em frustração. Eu não sei. Só sei que você definitivamente vai me contar uma história, e é uma história muito interessante. Fiquei muito feliz depois de ouvi-la. Argue esse velho. Os olhos de Richard se estreitaram com hostilidade enquanto ele avaliava Tobba. Ele estava calculando mentalmente as chances de extrair com sucesso a localização do combustível dele usando a força. No entanto, ele hesitou quando se lembrou de como Tobba havia intimidado os piratas antes. Ele não tinha certeza se Tobba estava realmente louco ou apenas fingindo. Ele poderia estar escondendo sua força real. Acontece que eu tenho uma história, Charles disse enquanto recuperava o controle do corpo. Respirando fundo, ele falou calmamente. Há muito tempo, havia um homem que vivia em seu mundo. Ele era apenas uma pessoa normal vivendo uma vida normal. Um dia, um incidente, um desastre caiu sobre ele. O mar engoliu todos os seus colegas de classe, mas o trouxe para um mundo estranho. Neste novo mundo, o mar estava em todos os lugares à vista, e a luz não existia. A narração de Charles era calma e firme, sem nenhuma gota de emoção. No entanto, agachado em um monte de lixo, Tobba ouvia com total concentração. Sem que eles soubessem, Feuerbach, que havia saído para o beco antes, havia entrado na sala novamente. Ouvindo a história, um pensamento surgiu em sua mente enquanto ele olhava para as costas de Charles. Depois de 9 longos anos e suportando inúmeras dificuldades, ele finalmente encontrou o caminho de casa. Mas agora, o navio que ele precisa para voltar para casa ficou sem combustível. Ele precisava de combustível, e apenas um velho sabia da localização. Se ele poderia voltar para casa ou não dependia da disposição do velho em ajudar. Essa história é ótima. Tão incrível. Tobba bateu palmas de excitação e pulou para cima e para baixo como um macaco. Ah, essa história é boa demais. Tenho que anotá-la em algum lugar, ou certamente vou esquecê-la novamente. Tobba vasculhou o lixo e desenterrou um caderno amarelado. Ele pegou uma pedra preta e rabiscou furiosamente nas páginas amarelas. Tobba não parecia que realmente sabia escrever, pois desenhava várias linhas de forma caótica nas páginas. Em poucos segundos, as páginas amarelas estavam cobertas com linhas pretas aleatórias. Tudo bem, terminei de gravar. Vamos lá. Vou levar vocês para procurar o combustível, e depois vocês podem ir para casa, disse Tobba com um sorriso satisfeito e enfiou o caderno no peito. Então ele se levantou e saiu da sala. Recebendo os olhares questionadores de Lily e Feuerbach, Charles não ofereceu nenhuma explicação. Ele gesticulou para que os dois o seguissem enquanto ele seguia atrás de Tobba. Capítulo 128. Charles confiava em Tobba por enquanto. O homem agiu como um louco, mas a julgar pela assistência anterior, ele provavelmente não era hostil a eles. Se estivesse do lado do inimigo, ele teria ficado de lado e deixado os piratas capturá-los. Caminhando pela passagem rochosa, Charles lançou seus olhos em direção às docas distantes. Os piratas não pareciam maiores do que pequenas formigas, enquanto os navios de guerra pareciam pequenos barcos de brinquedo. As passagens na cidade da encosta eram bem estreitas, e ocasionalmente um pirata passava por elas. No entanto, os piratas não mostraram intenção de atacar. Eles apenas deram uma olhada rápida para Tobba e continuaram com seus negócios. Era como se a cruz que Tobba tinha colado na testa estivesse realmente funcionando. Senhor Charles, nós realmente ficamos invisíveis? Por que eles não estão nos atacando? Lily perguntou enquanto estava empoleirada no ombro de Charles. Por curiosidade, ela até estendeu uma pequena pata e arranhou as roupas do pirata ao lado dela. Não, Charles tinha certeza de que eles não eram invisíveis. No entanto, ele estava ponderando sobre a mesma questão. Como o velho louco na frente deles conseguiu fazer os piratas ignorarem totalmente a presença deles? Seguindo Tobba, eles percorreram as passagens e becos da cidade por uma boa meia hora antes de chegarem em frente à entrada de uma caverna baixa. Você verá o que está procurando quando passarmos por esta caverna, Tobba disse alegremente. Ele se abaixou e entrou na caverna. Você está me dizendo que o combustível de que você fala está enterrado nesta montanha? Charles perguntou a Tobba. Se o combustível estivesse realmente enterrado nas profundezas das montanhas,
Teria sido muito mais fácil se ele tivesse reunido um grupo de homens e invadido o prédio preto antes. Pelo menos haveria um vislumbre de esperança se eles tivessem roubado o lugar. Entretanto, se ele tivesse que transportar combustível de dentro da montanha de volta para o navio, eles teriam sido cercados pelos piratas antes mesmo de conseguirem chegar na metade do caminho de volta. Não, é do outro lado da montanha. O combustível vem de lá, a voz de Tobba ecoou de dentro da caverna. A caverna era baixa e sufocante. Um adulto de tamanho médio teria que andar meio agachado, e a jornada parecia extremamente sufocante. Depois de caminhar por 10 minutos em tal ambiente, Charles estava se segurando bem devido à sua resistência física melhorada. Até os ratos acharam isso bastante suportável devido à sua pequena estatura. No entanto, Feuerbach estava lutando. Enquanto a respiração ofegante atrás dele ficava cada vez mais difícil, Charles perguntou: "Você está bem?" Feuerbach enxugou o suor da testa com a manga. "Estou bem, só está um pouco sufocante. Acho que o vasto mar é mais meu elemento." Felizmente, o desconforto deles não durou muito tempo. Mais 5 minutos depois, eles emergiram do outro lado da montanha. A paisagem diante deles se abriu de repente. Parado na metade da montanha, Charles olhou para baixo. Prédios de vários tamanhos aninhados em uma formação dispersa no vale. No entanto, não foram essas estruturas que chamaram a atenção de Charles. Seu olhar foi atraído para a costa distante, onde estavam os restos chamativos de uma gigantesca instalação circular. O colossal complexo industrial era quase tão grande quanto as montanhas ao redor. Embora o tempo o tivesse desgastado até um estado de considerável decadência, Charles ainda achava o edifício bastante impressionante. "Voa! Os piratas provavelmente não são capazes de construir uma coisa tão grande. Deve ser trabalho da fundação, não? Esses caras parecem estar em todo lugar." Richard apareceu de repente novamente. "Plá! É de lá que vem o combustível", disse Tobba e apontou para um conjunto de prédios abaixo da instalação circular. Tobba estava apontando para um galpão preto ocupando a área de 4 campos de futebol. Apesar de ter uma visão de águia, Charles não conseguia discernir o que havia dentro dele. Ele só conseguia ver as várias torres altas que foram erguidas ao redor dele, e seus holofotes iluminavam toda a área. A segurança parecia extremamente rígida. De seu ponto de vista elevado, Charles também notou alguns detalhes mais finos. Logo atrás da fábrica, havia vários trilhos dispostos de forma desordenada. Não eram trilhos de trem, mas trilhos feitos para vagões de mina. Carroças carregadas apareciam regularmente nos trilhos e se moviam em direção a outra montanha na ilha. Devido à distância, Charles não conseguia distinguir o que havia naqueles carrinhos. Ele só conseguia ver que pareciam pedras pretas. "Vamos descer", disse Tobba alegremente enquanto começava a descer o caminho íngreme e rochoso. "O combustível aqui é carvão ou é resíduo do refino de óleo de baleia?" Charles nem se deu ao trabalho de perguntar se o combustível era na forma de carvão. Em um mundo onde a grama lutava para prosperar, não havia como haver carvão que era feito de madeira. "Carvão? Óleo de baleia? O que é isso? Não faço ideia. Nós as chamamos de bolas pretas. Nós as queimamos desde que estamos aqui." Tobba coçou a cabeça com o dedo indicador. Charles ponderou sobre a resposta de Tobba. "Isso parece carvão. Parece que esta ilha tem ricos recursos de carvão." Após descer da montanha, eles se aproximaram cuidadosamente da instalação gigante. Após caminharem silenciosamente ao longo das bordas da estrutura circular por alguns minutos, eles estavam agora muito próximos do galpão preto. Charles podia até ver a névoa branca exalada pelos piratas patrulhando nas plataformas altas. Tobba estava prestes a caminhar abertamente em direção aos portões de aço preto do complexo de edifícios quando Charles o puxou de volta. "O que você está fazendo?" Charles questionou num sussurro. "Está tudo bem, eu posso ficar invisível. Não se preocupe, eles não podem nos ver." Tobba deu um tapinha confiante no peito e pegou a cruz amassada do bolso mais uma vez. Charles não podia permitir que ele continuasse com suas palhaçadas bizarras naquele momento. Talvez Tobba possuísse alguns poderes especiais, e não importaria se eles estivessem enfrentando piratas normais. No entanto, eles estavam definitivamente em um local importante na ilha, e certamente, haveria piratas mais poderosos e habilidosos guardando o complexo. Apenas o menor erro de Tobba poderia arruinar toda a missão de Charles. Comparado a deixar esse lunático entrar, ele tinha uma opção melhor. "Lily, peça para sua amiga explorar o caminho", disse Charles ao rato branco em seu ombro. O pequeno roedor era claramente o melhor candidato para tarefas de infiltração e reconhecimento. Foi também por isso que Charles trouxe Lily com ele. Chiado, chiado, chiado. Um rato marrom escuro pulou para cima e para baixo por um breve momento, e logo 4 ratos correram pelos cantos escuros em direção ao complexo de edifícios. "Senhor Charles, fique tranquilo. Eu já os ensinei muitas coisas antes. Jump definitivamente fará um relatório claro dessa vez", Lily assegurou. Charles assentiu com uma expressão grave no rosto. Contanto que pudessem confirmar que o prédio era uma fábrica de combustível, sua missão de reconhecimento nesta ilha seria considerada concluída. Conforme o tempo passava, Charles ficava cada vez mais ansioso. De vez em quando, Charles pegava seu relógio de bolso para verificar as horas. Ele nunca sentiu que o tempo estava passando tão devagar. "Cara, por que a gente não entra e dá uma olhada?" Richard controlou um olho para olhar a estrutura circular gigante ao lado deles. "Pare de arrumar confusão. Você já não causou caos suficiente?" Charles resmungou entre dentes.
Como isso é considerado problema? Olhe para este prédio. Está tão quebrado que nem tem telhado. Quão perigoso pode ser? E olhe, tem teias de aranha por todo lugar. Charles permaneceu sem se deixar persuadir. Ele ficou parado no lugar e frequentemente verificava seu relógio de bolso. Que chato! Esta instalação pertence à fundação. Qual o problema em dar uma olhada? Eles são do mundo da superfície. E se houver informações importantes sobre como a entrada volta? Pare de papo furado. Não quero discutir com você agora. Por que não achamos o meio termo? Deixamos os ratos de Lily entrarem e darem uma olhada. Isso deve ser bom, não? Capítulo 129. Charles lançou um olhar para o complexo de prédios. Ainda não havia sinal dos ratos. Relutantemente, ele cedeu à proposta de Richard. Ele realmente não queria continuar discutindo com Richard sobre um assunto tão trivial. Logo, os ratos a serem enviados para a missão de reconhecimento na estrutura circular foram rapidamente selecionados. Controlando o corpo de Charles, Richard usava um sorriso no rosto e deu um tapinha nas cabeças dos dois ratos. Meus dois pequenos camaradas. Vou confiar essa tarefa crucial a vocês. Lembrem-se, se virem algo que tenha texto ou pareça valioso, tentem arrastá-los para fora se puderem. Se não puderem ser arrastados para fora, saiam e nos avisem, e nós entraremos e os pegaremos. Agora, Lily, certifique-se de traduzir corretamente. Richard instruiu. Enquanto os dois ratos corriam para dentro da estrutura circular, uma expressão presunçosa apareceu no rosto de Richard. De fato, os humanos sempre preferem chegar a um acordo. Por exemplo, se a dissesse que o quarto está muito escuro e que precisamos fazer uma janela, todos certamente se oporiam. Mas se a então propuser remover o teto para que o luar entre, de repente, os outros chegarão a um acordo e concordarão em fazer uma janela. Você não concorda? Calha a boca, Charles retrucou e assumiu o controle de seu corpo mais uma vez. Todos ficaram quietos na escuridão enquanto esperavam o retorno dos dois grupos de ratos. Para a surpresa de Charles, o grupo de ratos que entrou na instalação circular foi o primeiro a retornar. Um deles arrastava uma placa de metal, enquanto o outro arrastava uma pequena caixa de metal do tamanho de uma caixa de fósforos. Senhor Charles, Furry disse que é enorme por dentro, mas tudo está tão degradado. Não tem muita coisa lá dentro além de lixo. Eles só encontraram isso. Lily deu interpretação para os guinchos dos dois ratos. Charles olhou para o complexo de prédios distantes mais uma vez, mas ainda não havia sinal de nenhum rato. Ele pegou a placa de metal do rato na frente dele. Grupo C do reator de fusão nuclear. O couro cabeludo de Charles formigou de terror no momento em que viu o texto na placa de metal. Com uma expressão aterrorizada, ele se virou para ver que Lily estava examinando curiosamente a pequena caixa. Richard também sentiu que algo estava errado. Com um leve tremor na voz, ele perguntou: Ei, essa coisa não é radioativa, é? No momento seguinte, Charles rapidamente agarrou a pequena caixa de metal e jogou ao mais longe que pôde. Senhor Charles, por que você jogou fora? Furry trabalhou tanto para arrastá-lo até aqui? Lily perguntou enquanto inclinava a cabeça em perplexidade. Ignorando a pergunta de Lily, Charles a levantou pelo rabo. Colocando-a em uma palma, ele cuidadosamente examinou suas duas patinhas minúsculas com nervosismo aparente. Foi somente depois de não encontrar sinais de vermelhidão ou escurecimento que ele finalmente pôde exalar um suspiro de alívio. Deve ficar tudo bem. Se realmente houvesse radiação nuclear, os ratos não teriam conseguido arrastar os dois itens para fora. Eles provavelmente teriam morrido no caminho. Não é tudo culpa sua? Você não pode simplesmente parar de causar problemas. Charles não queria mais se comunicar com Richard. Colocando Lily no bolso do casaco, ele continuou a encarar os portões pretos à distância. Segundos se passaram. Minutos se passaram. Logo 2 horas se passaram. Não só Charles estava ficando inquieto, mas Tobba, sentado ao lado dele, também não estava disposto a esperar mais. É tão inútil ficar aqui. Você vai entrar ou não? Se não, eu mesmo vou entrar, Tobba disse em um tom desanimado e se levantou. Espere, eles vão voltar logo, Charles disse enquanto estendia a mão para agarrar Tobba. Ele não podia se dar ao luxo de deixar o lunático ir embora ainda. Tobba sabia de seus planos, então seria um problema se alguém conseguisse extrair informações do velho. Então você tem que me contar mais histórias. Tudo bem. Sem problemas. Quando sairmos desta ilha, eu te conto quantas histórias você quiser. Após pacificar Tobba com sucesso, Charles agachou-se novamente e continuou a olhar para o complexo de edifícios. No momento em que ele estava pensando se deveria enviar mais alguns ratos, a voz de Richard soou em sua cabeça. Cara, tem alguma coisa errada. Aquela instalação circular é um reator de fusão nuclear, não um reator de fissão nuclear. Reatores de fusão usam átomos de deutério como combustível. Aquela coisa não é radioativa. Como isso nos preocupa se é radioativo ou não? É apenas uma instalação que a fundação usou para geração de energia. Eles se foram agora, e a instalação também foi abandonada. Fiquem quietos. No entanto, Richard não parou. Em vez disso, sua voz continuou com uma estranha pitada de excitação. Não, esta é uma informação muito crítica. Você se lembra do que aprendemos sobre energia nuclear na escola? O urânio necessário para um reator de fissão nuclear não apenas emite uma grande quantidade de radiação prejudicial à saúde humana, mas os resíduos produzidos também persistem por milênios e são difíceis de manusear. Por outro lado, a radiação da fusão nuclear é quase inexistente, e o combustível para a fusão é praticamente inesgotável.
O que você está tentando dizer? Você não entendeu? A fusão nuclear é uma tecnologia avançada que requer altas temperaturas, próximas a 1 bilhão de graus Celsius. Isso só é possível de ser alcançado durante uma explosão nuclear. No momento em que cruzamos para este mundo, nenhum país havia alcançado essa tecnologia. Se a Fundação conseguiu construir um reator de fusão nuclear, isso significa que sua tecnologia já pode ter superado a do mundo da superfície. A mente de Charles ficou em silêncio. Ele e Richard não disseram uma única palavra enquanto a compreensão se aprofundava. Charles de repente se lembrou das informações escritas no registro experimental do Projeto 1002. Tenho um pressentimento de que a riqueza de conhecimento nesta paisagem marinha pode avançar o desenvolvimento humano em outra dimensão. Este será o segundo boom tecnológico na história da humanidade. Charles levantou a cabeça e olhou para a estrutura circular colossal ao lado dele em choque. Parecia que a Fundação tinha de fato alcançado seu objetivo. A visão deles era grandiosa. Se eles não tivessem desaparecido e trazido essa tecnologia de volta ao mundo da superfície, então a tecnologia do mundo original dele teria passado por uma transformação drástica. Imagine a humanidade tendo acesso a uma energia inesgotável e infinita. Como seria o mundo? Senhor Charles, olhe, Jump e os outros estão de volta. O grito de Lily tirou Charles de seus pensamentos. Ele avistou os 4 ratos correndo em direção a eles, arrastando algo a tiracolo. Não importa como a Fundação conseguiu construir um reator de fusão nuclear, isso não era relevante para ele. Se ele iria compartilhar essa notícia surpreendente com aqueles que estavam na superfície depois que saísse seria uma questão para outro dia. Comparado à tecnologia avançada que beneficiava a humanidade, o que Charles mais precisava naquele momento era de combustível para voltar para casa. Os ratos retornaram e se aglomeraram em torno de Charles, excitados. Eles guinchavam incessantemente para Lily enquanto ela colocava a cabeça para fora do bolso de Charles. Oh meu Deus, um, por favor. Não consigo ouvir claramente com todos vocês falando ao mesmo tempo. Lily disse enquanto descia pela perna de Charles. Charles se agachou, pegou o objeto que os ratos trouxeram e o examinou cuidadosamente. Era um objeto esférico azul escuro do tamanho de um punho. Tinha uma mãozinha com 3 dedos. A textura parecia um pouco macia, como um balão cheio de gelatina. Enquanto Charles amassava o objeto, a pequena mão naturalmente agarrou seu dedo. Lily, qual é a situação lá dentro? Por que eles trouxeram isso para fora? Charles agachou-se e perguntou ao rato branco. Jump e os outros disseram que há um grande buraco lá dentro, maior que 3 de nossas naves juntas. O narvale mede 65 metros. 3 narvales alinhados teriam perto de 200 metros. Um buraco com um diâmetro de 200 metros. Charles fez um rápido cálculo mental. Havia algumas criaturas pretas com cabeças grandes e mais altas que 2 humanos flutuando para fora do buraco. Capítulo 130. Havia algumas criaturas pretas com cabeças grandes e mais altas que 2 humanos flutuando para fora do buraco. No momento em que Charles ouviu o relato de Lily, a palavra nativo surgiu em sua cabeça. Ele nunca imaginou que haveria espaço abaixo da ilha e que até mesmo criaturas indígenas viviam dentro dela. Os ratos continuaram a chiar por alguns momentos antes de Lily virar a cabeça e começar a interpretar para seus amigos. Aqueles piratas jogaram muitos peixes no buraco. Aqueles monstros pretos flutuantes então expulsaram essa coisa do buraco. Lily então fez uma pausa e apontou para o objeto macio e preto em forma de bola na mão de Charles. Há tantas dessas coisas lá dentro. Tantas, o suficiente para encher vários navios. Então, algumas pessoas em roupas esfarrapadas as levarão para fora em carroças de ferro. Aqueles vestidos com roupas esfarrapadas provavelmente são escravos. Charles lançou um olhar duvidoso para a criatura azul escura em suas mãos. Poderia ser o combustível negociado entre os piratas e as criaturas nativas? Tobba se inclinou para frente e apontou para o objeto em forma de bola na mão de Charles. Com um sorriso alegre, ele disse, é isso. Alimente os navios, e eles vão super rápido. Olhando para a pequena mão que continuamente agarrava seu dedo, Charles ainda achava inacreditável que aquela coisa pudesse ser combustível. Quem se importa se queima ou não? Já que colocamos as mãos em um produto acabado, não deveríamos apenas testá-lo? Mano, você trouxe um isqueiro? Richard interrompeu e olhou para Feuerbach. Recebendo o isqueiro de Feuerbach, Charles olhou para a torre de guarda à distância. Ele cuidadosamente virou as costas para a torre antes de levemente passar a chama sobre o objeto. Uau! Chamas brilhantes se espalharam rapidamente pela bola preta, que logo se transformou em uma bola de chamas. Não há dúvidas, este é definitivamente o combustível que os piratas estão usando. Um toque de excitação apareceu no rosto de Charles, mesmo quando ele sentiu a dor lancinante das chamas queimando sua palma. Com essa informação, sua missão na ilha estava completa. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado. No segundo seguinte, a criatura esférica inflamada começou a lutar violentamente e soltou um grito estridente e ensurdecedor. No cânion aberto, o grito ecoou por toda parte, imediatamente atraindo a atenção dos piratas que estavam de guarda nas torres de vigia. Uma cacofonia de sons de transmissão barulhentos e confusos soou. Quem está aí? A montanha de trás está fora dos limites. Imediatamente depois, fachos brilhantes de holofotes rapidamente se moveram na direção de Charles.
Charles rapidamente apagou a bola de fogo em chamas em sua mão e liderou os outros em uma corrida em direção à estrutura circular atrás deles. Bem quando ele pensou que eles tinham escapado dos holofotes dos piratas, uma voz boba e presunçosa soou atrás dele. Você não pode me ver, você não pode me ver, Tobba provocou. Charles rapidamente virou a cabeça para ver um Tobba bobo parado em seu lugar original sob a iluminação de um feixe de luz circular. A mesma cruz estava colada em sua testa. O tempo pareceu congelar naquele exato segundo enquanto todos coletivamente viravam o olhar para Tobba. Eles não tinham certeza se a habilidade de Tobba funcionava, mas os piratas nas torres de vigia pareciam bastante confusos. Mas naquele momento, um dos holofotes mudou de repente e seu facho de luz pousou em Charles. Intrusos! Inimigos chegando! Os portões de aço à distância se abriram com um barulho alto. Piratas com olhares ameaçadores emergiram de dentro dos portões e atacaram diretamente Charles e seu grupo. Porra! Charles correu para fora da iluminação do feixe de luz. Após discernir rapidamente a direção, ele liderou o grupo em uma corrida louca em direção ao litoral. Ratata! Uma série de tiros soou atrás deles. Mas claramente a mira dos piratas estava totalmente errada na escuridão. Charles apressou o passo. Ambos os grupos correram quase na mesma velocidade em direção ao mar. Justo quando ouviram o som distante de ondas quebrando contra a costa, Charles sentiu um formigamento repentino no couro cabeludo. Eram seus sentidos o alertando sobre perigo extremo. Instintivamente, ele agarrou Tobba e rolou rapidamente para a esquerda. Baque! Um enorme porrete de pedra desceu do ar e se espatifou pesadamente contra o chão onde eles estavam. Os fragmentos de pedra do impacto voaram e atingiram Charles no rosto, deixando uma dor lancinante. Ignorando a dor, Charles arrastou Tobba e continuou correndo para frente. Enquanto corria, Charles virou a cabeça ligeiramente e, em sua visão periférica, vislumbrou o portador do pilar de pedra. Era uma criatura humanoide flutuante, com quase 3 metros de altura. Tinha um saco de ar translúcido acima da cabeça, do tamanho de uma mesa redonda. Os 4 membros presos à sua figura imponente estavam inchados, e seu corpo estranho estava envolto em um longo manto preto. Suas feições faciais pareciam estar cobertas por camadas e camadas de teias de aranha entrelaçadas, tornando impossível para Charles distinguir sua expressão. Mas mesmo sem ver sua expressão, Charles podia sentir claramente a hostilidade da criatura em relação a si mesmo. O Levitatinfien levantou o pilar de pedra mais uma vez e o balançou rapidamente em direção a Charles. Estrondo! O enorme pilar de pedra roçou as roupas de Charles antes de se espatifar no chão. O chão rachou e fragmentos de rocha voaram em todas as direções. Bang! 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 Charles mirou sua arma no Levitatinfien e puxou o gatilho em rápida sucessão. No entanto, quando as balas atingiram o manto preto da criatura, parecia que elas tinham batido contra uma placa de aço, pois ricochetearam com um som tilintante e caíram no chão. Mire no saco de ar. A voz de Richard soou na cabeça de Charles, e Charles rapidamente ajustou sua mira para cima. Tiros soaram mais uma vez, mas dessa vez as balas pareciam ter atingido uma superfície lisa quando atingiram o saco de ar. As balas criaram alguns amassados no saco de ar antes de ricochetearem e deslizarem pela superfície. O ataque foi ineficaz. Do que diabos esses caras são feitos? As balas não conseguem nem atravessá-los. Charles não teve tempo de prestar atenção em Richard porque o enorme pilar de pedra estava balançando em sua direção novamente com um uivo acompanhante. Rangendo os dentes, ele dobrou seu corpo incrivelmente flexível em um ângulo de 90 graus e desviou do ataque. Aproveitando o momento em que o pilar de pedra caiu, Charles pressionou seu membro protético contra o pilar para se apoiar. Com toda essa força, seus músculos ficaram tensos e ele saltou da base do pilar para o topo. Suas pernas o impulsionaram para frente com uma explosão de velocidade enquanto ele subia ao pilar de pedra. Seu alvo? A cabeça do Levitatinfien. Zumbido. A motosserra em seu braço esquerdo foi ativada instantaneamente. Antes que o Levitatinfien pudesse retaliar, Charles balançou seu braço protético em volta do pescoço dele. Fragmentos de ossos e fluidos transparentes espirraram aleatoriamente no ar. Com um estalo alto, a motosserra cortou a cabeça gigante do demônio levitante. Quando um som sibilante de ar escapando veio do pescoço decepado da criatura flutuante, o saco de ar vazando carregou a cabeça do demônio levitante para cima antes de desaparecer rapidamente no ar. Usando o cadáver em queda como apoio, Charles deu um impulso e executou uma série de giros para pousar firmemente no chão. Nesse ponto, ele não conseguia mais refletir sobre a bizarra estrutura física da criatura porque viu mais daqueles demônios levitantes negros voando em sua direção com colossais pilares de pedra nas mãos. Dezenas de Levitatinfiendes de 3 metros de altura, vestidos de preto, estavam rapidamente flutuando pelo ar em direção a eles. Parecia que eram um grupo de Green Reapers vindo para tirar vidas. Charles sabia que se eles continuassem a fugir, as criaturas logo os alcançariam, pois esses monstros eram muito mais rápidos. Charles pegou o bate-espelho e passou a mão direita na motosserra da prótese antes de espalhar o sangue no espelho. Corram! Eu os seguro e os alcanço mais tarde. Charles instruiu seus companheiros à distância enquanto seu corpo começava a se transformar. No momento seguinte, um morcego gigante com mais de 5 metros de comprimento voou em direção aos monstros.